Olá, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 152 da prova do Enem 2012 PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Reikami e eu tô fazendo aqui para ela e para vocês agora também. Olha só, e se vocês quiserem solicitar uma questão do Enem aqui para eu corrigir no meu canal, galera, é só pedir nos comentários aí embaixo que eu gravo para vocês. Vamos lá para a questão 152, que é uma questão de função do segundo grau, vértice da parábola. É bem legal a questãozinha. O apresentador de um programa de auditório propôs aos participantes de uma competição a seguinte tarefa. Cada participante teria 10 minutos para recolher moedas douradas colocadas aleatoriamente em um terreno destinado à realização da competição. A pontuação dos competidores seria calculada ao final do tempo destinado a cada um dos participantes, no qual as moedas coletadas por eles seriam contadas e a pontuação de cada um seria calculada. Como que seria calculada? Subtraindo do número de moedas coletadas uma porcentagem de valor igual ao número de moedas coletadas. Essa parte sublinhada aqui representa a regra de cálculo da pontuação do jogo. E o interessante é que a questão nos deu a regra e deu um exemplo dessa regra também. Não precisava ter dado esse exemplo. O exemplo foi para tornar a questão um pouco mais fácil, senão ela ia ficar bem difícil, mas daria para resolver também. Então olha só o exemplo que ele dá. Ó. Dessa forma, um participante que coletou 60 moedas... Então olha só, galera, a gente vai ter que aplicar essa regra. A gente tem que subtrair do número de moedas, que é 60. Então olha só, ele pegou 60 e subtraiu alguma coisa. Que coisa é essa que a gente vai subtrair? A porcentagem de valor igual ao número de moedas. Pô, o número de moedas é 60, então a gente vai subtrair 60%. Mas 60% de quanto? Do próprio 60. Então, olha só, a pontuação dele foi 60 moedas coletadas menos 60% de 60. 60% de 60 dá 36, 60 menos 36 vai dar 24. A pontuação desse cara foi 24. Então, o vencedor da prova seria o participante que alcançasse a maior pontuação. Daí a questão pergunta, ó, qual será o limite máximo de pontos que um competidor pode alcançar nessa prova? Então a gente vai ter que transformar em matemática essa regrinha aqui, pensando num valor genérico, num valor x. A gente pode pensar nesse valor genérico x pensando em cima dos números que foram dados aqui. Olha só, eu vou dizer então que um participante coletou x moeda. Agora, como é que eu faço para calcular a pontuação desse participante? Eu tenho que fazer essa regrinha aqui, ó. Vamos ver, da onde que veio esse 60? 60 não era a quantidade de moedas? Era, né? Então agora, no nosso caso genérico, a quantidade de moedas é x. Então no lugar do 60, eu vou botar x. Agora, menos, isso aqui, ó. Da onde que veio isso? Veio de 60%. Galera, esse 60 era a quantidade de moedas que esse cara pegou. Mas agora nós iremos coletar x moedas. Então, em vez de 60%, nós temos x%. Só que quando eu calculo uma porcentagem, x% no caso, eu tenho que calcular uma porcentagem de alguma coisa. E esse d na matemática, a gente sabe que é uma multiplicação. Então, eu tenho x% de alguma coisa. Que coisa é essa? No caso aqui era o 60, que era a quantidade de moedas que foi coletada pelo exemplo. Mas agora nós coletamos x. Então é x% de x. Pronto, essa aqui é a equação, a fórmula que nos dá a pontuação de alguém que coletou x moedas. Agora isso aqui a gente vai matar a questão. Mas para resolver, eu vou colocar de uma maneira um pouco mais matemática isso aqui. Olha só, no lugar de pontuação, eu vou dizer que pontuação é y. Então eu tenho y é igual x menos. Galera, como é que eu faço essa multiplicação aqui? X sobre 100 vezes x. Esse x aqui é como se fosse x sobre 1. Então eu multiplico em cima, x ao quadrado, e multiplico embaixo. 100 vezes 1 vai dar 100. Então eu tenho aqui uma expressão, uma função do segundo grau, que dá uma parábola, onde o y representa a pontuação e x é a quantidade de moedas coletadas. Então eu vou arrumar essa expressão para ficar do formato que a gente conhece melhor, né? Uma expressão do segundo grau a gente conhece melhor quando o x ao quadrado está no início. Então vou botar aqui, ó.
Agora que eu sei essa expressão, né, tá bonitinha do jeito que a gente conhece, eu vou pensar na parábola que representa essa função do segundo grau. Como é que a gente desenha uma parábola só fazendo um diagrama rapidinho? Vou botar de verde aqui. Faço aqui então o eixo XY. Essa parábola, ela tem o termo independente igual a zero. O C dela vale zero. Lembra o que o C representa na parábola? Representa o ponto de corte do eixo Y. Então, olha só, se ela corta no ponto zero, quer dizer que a parábola vai passar pela origem. Toda parábola que tem o termo independente igual a zero passa pela origem. Então, já sei que minha parábola vai passar aqui. Eu também sei que a minha parábola é uma parábola triste. Olha aqui, ó, o A dela é negativo, então ela vai ser uma parábola desse jeito. Se fosse positivo, seria uma parábola alegre, seria desse jeito aqui, né? Mas como ela é triste, ela é desse jeito. Então eu posso desenhar uma parábola assim, ou posso desenhar uma parábola assim. Qual das duas que eu vou desenhar? Quem vai me determinar qual parábola que é o valor do B, galera. Olha só, se eu desenho essa parábola aqui, que foi a primeira que eu pensei, onde é que está o valor de B nessa parábola? O valor de B é indicado aqui no ponto de corte, ó. Onde a parábola corta o eixo Y, se ela estiver crescendo no momento que corta, crescendo a gente sempre pensa na direção do eixo X, né? Então olha só, a parábola não está crescendo aqui quando corta, então se ela cresceu quando corta o eixo Y, significa que o B é positivo. E é exatamente o que a gente tem na nossa parábola aqui, ó, B positivo. Se fosse a parábola aqui assim, ó, ela estaria descendo no momento de corte. Então o B tinha que ser negativo. Daí não ia ser de acordo com a nossa parábola. Nós temos um B positivo. Essa aqui é a parábola que a gente quer. Bom, beleza. Agora que eu já desenhei rapidamente aqui a minha parábola, eu tenho que interpretar ela. O que a gente tem no eixo X? O que o valor de X representa para nós? A quantidade de moedas coletadas. E o valor de Y representa a pontuação. Então significa que se eu pegar essa quantidade de moedas aqui, eu tenho essa quantidade de pontuação. Se eu pegar essa quantidade de moedas, eu vou lá para a parábola, ó, e leio a pontuação. E eu consigo fazer isso para vários x diferentes aqui, né? Mas tem um valor de x que tem, ó, a pontuação máxima. Aqui nós temos a pontuação máxima. E é exatamente isso que a questão quer. A questão quer o limite máximo de pontos. O limite máximo de pontos que a gente consegue, a gente já sabe que essa é a fórmula, vai ser esse valor que a gente vai ler no y do ponto do vértice. Então a questão está perguntando aqui, ó, quanto vale o y do vértice dessa parábola? Então, só para a gente fazer uma discussão aqui, galera, sempre me perguntam, mas eu nunca sei se é y do vértice ou x do vértice que tem que calcular na questão quando pede o máximo. Galera, a gente sempre tem que interpretar a parábola. Essa parábola no eixo x é quantidade de moedas e no eixo y é pontuação. A questão está pedindo a pontuação máxima, então é y do vértice. Se a questão perguntasse qual a quantidade de moedas que o participante tem que coletar para obter a pontuação máxima, daí a questão estaria perguntando o x do vértice. Mas não é o caso aqui. Essa questão está pedindo o y do vértice. Então vamos lá, ó. O y do vértice a gente sabe que é calculado pela fórmula menos delta sobre 4a. Então vamos calcular o delta dessa nossa expressão. O delta é calculado pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá, ó. O b da nossa função do segundo grau vale 1, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a. O a vale menos 1 sobre 100, vezes o c. Galera, o c é zero, nem precisava ter escrito tudo isso aqui, né? Porque 4 vezes qualquer coisa vezes zero aqui, ó, vai dar zero. Então o delta vale 1 ao quadrado é 1, 1 menos 0 vai dar 1. Beleza, agora a gente vai para esse cantinho aqui para finalizar a questão. O y do vértice, que é o que a gente está procurando, vai ser menos delta, menos o 1, sobre 4 vezes o a. O a vale menos 1 sobre 100, ó, a gente já tinha escrito aqui, né? Menos 1 sobre 100 é o valor do a. Então o resultado dessa divisão aqui é o que a questão está procurando. Galera, de cara a gente já vê, ó, aqui embaixo vai dar um número negativo essa multiplicação, porque é mais com menos, né? E aqui em cima, negativo. Então a gente já pode cortar esse sinal negativo agora. Né? Poderia cortar depois também, mas já vendo que vai se cortar, a gente já pode cortar ele.
Então, em cima ficou 1, e embaixo eu vou efetuar essa multiplicação aqui, ó. Eu tenho 4 sobre 1, né? Vezes 1 sobre 100. Então, multiplico em cima, multiplico embaixo. Em cima vai dar 4 vezes 1, que é 4, e embaixo 1 vezes 100, que é 100. Então, eu fiquei com 1 dividido por 4 sobre 100. Agora, para encontrar o y do vértice, eu tenho que efetuar essa divisão entre um número e uma fração. Como é que eu efetuo a divisão de frações? Eu conservo a que está em cima, quem está em cima é o 1, e multiplico pelo inverso da de baixo. A de baixo é 4 sobre 100, o inverso é 100 sobre 4. Então, 1 vezes 100 sobre 4 é a mesma coisa que não tivesse esse 1, a resposta final é 100 sobre 4. Galera, 100 dividido por 4 dá 25. Pronto, descobrimos então que a pontuação máxima é 25, tá aqui o gabarito letra Bravo. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!